Neste vídeo eu falo sobre a tributação de heranças, que carrega de forma implícita uma ideia moral de raiz católica, que nunca é discutida com clareza na política brasileira. A de que receber patrimônio é algo que precisa ser compensado perante a sociedade, como se o herdeiro carregasse uma espécie de culpa por ter acesso a recursos apenas porque outros não têm. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. Essa lógica não nasce de um raciocínio econômico baseado em evidências empíricas, muito ao contrário disso, mas de uma construção moral católica profundamente enraizada na cultura brasileira. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Essa lógica parte do princípio de que a desigualdade por si só configura uma injustiça moral e não um fenômeno complexo, multifatorial, que envolve talentos, influência da história, de instituições, escolhas, oportunidades, circunstâncias, sortes e azares, na vida de cada um ao longo do tempo. Assim, o ato de herdar deixou de ser visto no Brasil católico como uma continuidade legítima de um patrimônio familiar e passou a ser tratado como um privilégio que exige correção, ou, em outras palavras, um castigo moral. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. O problema dessa abordagem moral é que ela desloca o foco de elementos centrais de uma sociedade funcional democrática, com respeito à responsabilidade individual, autodeterminação e mérito, para uma lógica de compensação moral simbólica. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Na prática, a tributação de herança não se sustenta nem mesmo pela relevância arrecadatória, mas somente por um viés justiceiro moral católico. Eu acho que está na hora de rever. Imposto de herança, você morre e paga imposto, não tem cabimento. No estado de São Paulo, por exemplo, o imposto sobre transmissão de bens e direitos causa-morte e doação não onerosa, conhecido pela sigla ITCMD, representa cerca de 1,4% da arrecadação total, enquanto o ICMS responde por aproximadamente 85%. Ou seja, seu peso fiscal é marginal, mas seu peso simbólico justiceiro católico é elevado. E o seu peso destrutivo para as famílias é muito maior ainda que o simbólico. Em vez de enfrentar causas estruturais da pobreza, como educação deficiente, baixa produtividade causada pelo próprio Estado, insegurança jurídica e políticas públicas ineficientes, manchadas por corrupção, cria-se um mecanismo de punição sobre a família e sobre quem recebe patrimônio, como se a riqueza fosse, por definição, suspeita ou imerecida e, por isso, deve uma indenização ao coletivo difuso. No fundo, essa lógica revela mais sobre a forma como a sociedade brasileira lida com a riqueza do que sobre justiça fiscal. Um sistema verdadeiramente justo deveria se orientar pela neutralidade da igualdade perante a lei e não por julgamentos morais implícitos, indiretos, dissimulados de virtude. Tributação progressiva de patrimônio e renda, tributação extraterritorial e o ITCMD são exemplos emblemáticos da falsa democracia brasileira. Ao invés de impor regras que estimulem e protejam a prosperidade da inveja, do ressentimento, do sadismo e do populismo de viés católico, ela os agrupa e os estimula. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. Vou propor
imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá? Diante disso, impõe-se uma questão inevitável. Os políticos estão, de fato, enfrentando as causas estruturais da pobreza ou apenas explorando politicamente sua existência sob o pretexto de aliviar um desconforto moral coletivo? Além do debate conceitual, há também um problema prático, pouco compreendido pela maioria. Muitos sequer sabem que existe esse imposto. Menos ainda entendem a diferença entre uma taxa nominal e uma taxa efetiva. O ITCMD é divulgado como uma alíquota nominal, que será obrigatória em todos os estados, no valor de 8%. Porém, quando se soma os custos operacionais, cerca de 3% com despesas judiciais ou extrajudiciais, e aproximadamente 20% ou mais com honorários advocatícios, o impacto nominal pode chegar, no mínimo, a 31%, mas o custo real efetivo é ainda muito maior. Uma perda de 31% implica que o patrimônio remanescente precisará crescer 44,92% apenas para retornar ao valor original. Ou seja, após cumprir todas as obrigações, é necessário quase 45% de valorização para recompor o que existia antes. E esse efeito se agrava em situações comuns, como falecimentos sucessivos dentro de um curto intervalo de tempo, comprometendo seriamente a preservação patrimonial entre gerações. Com base na minha experiência prática no órgão executivo fazendário estadual paulista, vivenciando as consequências dessa desgraça na vida de muitos, é possível ao menos mitigar no âmbito estadual esse problema, enquanto não se discute sua extinção no plano federal. Pouco se pode esperar do Congresso Nacional. Metaforicamente, é um ambiente que, se coberto, vira circo, se cercado, vira hospício. Ou seja, oscila entre o espetáculo da palhaçada e a irracionalidade, beirando a insanidade mental. Em termos práticos, o que se observa é uma sucessão de decisões erráticas e encenações políticas eleitoreiras. Na essência, só se aprova o que vai ao encontro da cultura corrompida pela tradição católica. Entre 2022 e o momento da produção deste vídeo, em 2026, a sensação predominante é que se o Congresso tivesse permanecido inativo, o impacto para o país possivelmente teria sido menos prejudicial do que o conjunto de ações efetivamente realizadas. Dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, apenas 24 adotam esse tipo de tributação, e entre eles somente 12 aplicam o imposto sobre transmissões na linha sucessória direta. Desses 12, 9 possuem forte influência histórica do catolicismo. O Brasil se destaca por apresentar as regras mais gravosas nesse contexto. No meu canal no YouTube, nos vídeos da playlist de título Herança, eu aprofundo essa análise de forma detalhada. A seguir, destaco algumas medidas objetivas que poderiam, na competência estadual, reduzir significativamente as distorções e a gravidade do ITCMD. O ITCMD desconsidera o princípio da capacidade contributiva, seja por equívoco conceitual ou por interpretação deliberada, ao tratá-lo como sinônimo de capacidade econômica. No entanto, são noções distintas. Capacidade contributiva diz respeito à liquidez efetiva para quitar a obrigação tributária, sem impor a alienação forçada do patrimônio principal. Enquanto capacidade econômica se refere de forma mais ampla ao volume de riqueza acumulada. A limitação da base de cálculo é indispensável para evitar o confisco patrimonial desconectado de uma realidade supostamente democrática. Metaforicamente, o céu não pode ser o limite. A aplicação adequada da progressividade por meio de cálculo em faixas, o montante devido deve resultar da soma dos valores apurados em cada faixa, conforme suas respectivas alíquotas, e considerando o desconto do valor da isenção. Isenção deve ser de natureza pessoal e não incidente sobre o patrimônio global, tal como nas doações em vida, onde a isenção é individualizada por beneficiário.
donatário, e não com base no valor concentrado no patrimônio total. A não incidência na linha sucessória direta, isso é o mínimo civilizatório. Até Portugal católico acabou com isso. A ampliação do prazo declaratório no órgão fazendário para 12 meses. O diferimento da tributação dos bens imóveis para o momento da efetiva transferência no registro, adotando-se como base de cálculo o valor constante no ato notarial. Até esse momento fica vedada a incidência de acréscimos moratórios e multas, bem como dispensada a apresentação de declaração perante o órgão fazendário nesse contexto. A eliminação da obrigatoriedade de advogado em atos extrajudiciais. Isso deve ser da liberalidade dos envolvidos. A extinção da incidência na renúncia translativa. O povo, até com doutorado, não sabe nem que existe o ITCMD. Imagine saber o que é renúncia translativa e sua consequência tributária. Só saberá quando estiver envolvido no problema. Essas medidas não eliminam o problema, mas reduzem a sua barbárie, a sua irracionalidade, diminuem a litigiosidade e aumentam a segurança jurídica e familiar. O Estado não é o mais importante, ele existe em razão dos indivíduos e das famílias, que representa o motivo maior da existência de uma nação. No fim, os argumentos a favor da tributação de herança não são técnicos. Ele é exclusivamente de viés cultural católico. E enquanto não enfrentarmos essa base cultural católica contra a riqueza, a transmissão legítima de patrimônio continuará sendo tratada como um problema moral, quando, na verdade, ela é apenas um fato natural de qualquer sociedade organizada para a prosperidade do seu povo e não apenas do Estado e sua elite político-burocrática. Jesus vem ao mundo, ele nos conta a verdade. Ele nos diz que a liberdade é o que vai nos permitir buscar o divino. Mas isso cria uma ansiedade nas pessoas, porque, meu Deus, agora eu tenho que, pensar por mim mesmo. Agora eu tenho que, sair para a luz e sentir toda essa dor. Mas eu não quero isso, eu só quero viver uma vida feliz. E aí, então, a igreja pensa, ok, precisamos criar uma religião organizada e precisamos enganar as pessoas, ok? Precisamos criar essa igreja para impor a lei sobre as pessoas. Então a igreja católica, vai fingir que adora Jesus, mas na verdade vamos adorar Satanás. E assim, vamos impor a lei sobre as pessoas e vamos sair por aí perseguindo quem desobedecer à lei, para que todos possam viver em paz. As pessoas querem ser ovelha e por isso vamos ser o pastor. E vamos impor a bondade às pessoas, gostem elas ou não. Isso é bom para as pessoas porque agora elas não precisam assumir responsabilidade individual, certo? Se minha vida está uma droga, não é culpa minha. É por causa do diabo. É por causa da igreja católica. É por causa de Satanás. E isso é o que é bom. As pessoas querem obedecer. As pessoas querem que lhes digam o que fazer. As pessoas evitam pensar sozinhas. As pessoas só querem que digam o que elas devem fazer. Sem motivo algum, as pessoas eram felizes sendo apenas escravas. E agora se as liberta e elas ficam completamente perdidas sobre o que fazer depois. Então o que estamos dizendo de novo é que a sua liberdade só serve para a minoria das pessoas que conseguem pensar por si mesmas, que aspiram ao divino. Não é o julgamento livre de seus corações, nem o amor que importa, mas sim um mistério ao qual eles devem obedecer cegamente, mesmo contra a própria consciência. A compreensão é, por que existe o mal no mundo? Porque as pessoas não querem pensar por si mesmas. Então você precisa de pessoas mais para comandar, escravizar e forçar as pessoas contra a própria vontade. Agora as pessoas ficam eu não tenho escolha nisso, eu não consigo pensar por mim mesma, foi mal, beleza? Então na próxima aula vamos falar sobre a Igreja Católica, como ela surgiu e por que ela é de fato uma igreja de Satanás, certo? Por quê? Porque ela vai contra os ensinamentos de Jesus, mas Dostoiévski aponta isso, como a Igreja Católica e Jesus são forças opostas, beleza? A seguir, apresento um vídeo de um doutor em economia, cuja análise revela um forte alinhamento, consciente ou não, com a matriz cultural que sustenta a defesa da tributação progressiva e do ITCMD, associada a valores historicamente vinculados ao pensamento católico, e que, sob essa perspectiva, é um dos fatores que contribuem para o atraso estrutural brasileiro.
Quem é que mais paga imposto no Brasil? A maioria do imposto no Brasil é sobre consumo. Quando você tem imposto sobre consumo, você em geral onera os mais pobres. Por quê? Porque você paga numa caixa de leite o mesmo ICMS do que o Jorge Paulo Lemann paga numa caixa de leite. A abordagem técnica da economia no Brasil se vê condicionada pela moralidade católica, que trata a riqueza como suspeita e a pobreza como condição intrinsecamente vitimizada. Nesse contexto, a análise técnica, quando associada a um viés de autoridade, acaba sendo utilizada mais como instrumento de persuasão, sobretudo para públicos com menor acesso a conhecimento e senso crítico, do que como ferramenta de utilidade efetiva no poder público. Como sintetiza o ditado popular, muitas vezes a análise técnica torna-se apenas um recurso formal, só para inglês ver, sem impacto real no debate. No momento de contestar aumentos tributários, prevalece o apelo populista alinhado a essa tradição moral, frequentemente acompanhado de um constrangimento implícito em se posicionar de forma contrária ao que é socialmente percebido como justo pela ampla maioria do povo brasileiro. O voto do brasileiro também tende a assumir, de forma consciente ou não, um caráter mais simbólico, associado a referências culturais de matriz católica, do que propriamente racional. Um exemplo emblemático sobre essa leitura é Luiz Inácio Lula da Silva, cuja trajetória é interpretada, consciente ou não, como a personificação do arquétipo do oprimido em permanente confronto com os opressores do capitalismo. Ao longo do histórico eleitoral, esse padrão simbólico se repete em diferentes perfis de candidatos. A coisa é nuançada, como Tiririca, Benedita da Silva e Luiz Erundina, além de figuras oriundas do esporte ou de trajetórias marcadas pela superação da pobreza. Em muitos casos, atributos como origem humilde, limitações físicas, a exemplo, cadeirante, ou histórias de superação de grandes adversidades ganham maior peso simbólico na propaganda eleitoral e na consciência do eleitor do que qualificações técnicas ou propostas concretas de gestão pública. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Eu tenho consciência o que esse povo está passando. Que eu nasci em Itaquera, minha mãe é professora da rede pública, está lá exatamente agora dando aula, meu pai era mecânico de avião e faleceu quando eu tinha 18 anos, então antes de tudo sou um brasileiro que sinto na prática, tenho as minhas demandas e eu consigo enxergar bastante bem. Some-se a isso o alerta de que formação acadêmica elevada, por si só, não garante análise independente nem senso crítico apurado. Votar em diploma pode ser um grande engano. Conhecimento técnico é importante, mas não é suficiente. Sem capacidade de questionamento, autonomia intelectual e leitura crítica dos próprios pressupostos, o debate público tende a reproduzir padrões culturais católicos sem o devido exame. Inteligência é diferente de sabedoria. Você pode ler muitos livros, você pode ser muito culto, mas você pode ser um fracassado. Existem muitos QIs elevados que fracassaram, porque não souberam aplicar o conhecimento acumulado. Em 2008, quando eu estava em Aracaju, Sergipe, vi a manchete de uma notícia relatando que pessoas estavam cursando medicina com o objetivo de se candidatarem a cargos como vereador e prefeito em regiões mais periféricas, explorando o forte simbolismo social da figura do médico nessas comunidades. Esse fenômeno se assemelha à forma como muitos também se valem do apelo simbólico associado ao personagem Jesus Cristo, mobilizando elementos culturais e emocionais que frequentemente têm mais impacto sobre o eleitorado do que critérios técnicos ou racionais. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Exatamente. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo.
Se o objetivo é contribuir efetivamente para o avanço do Brasil na política, é indispensável ir além dos títulos. É preciso discernimento, consistência argumentativa e disposição para confrontar ideias, especialmente aquelas que parecem consolidadas ao encontro da teologia da culpa católica. Com relação ao Flávio Dino, então, ele é um comunista e que usa, né, o catolicismo como sendo algo que é uma plataforma. Político ou candidato a político com viés católico, ainda que possa demonstrar ou simbolizar honestidade e boas intenções, acredita, consciente ou não, nas falácias da justiça social e fiscal de viés antidemocrático católico e tende a não enfrentar as causas estruturais do atraso brasileiro, o que limita sua capacidade de promover mudanças profundas e duradouras. O mais plausível é considerar que um candidato com o discurso justiceiro social católico nunca terá a coragem moral de propor o fim ou o enfraquecimento da tributação de herança. Agradar a cultura corrompida contra a riqueza e garantir os votos sempre será mais importante. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Mas então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. O comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. José Dirceu de Oliveira e Silva, um dos mais importantes ideólogos do PT, defendeu revolução social no Brasil e acusou, para variar, o sistema financeiro de ser um entrave à justiça social. O ex-ministro criticou o circuito entre Banco Central e a Faria Lima como um símbolo de concentração de renda e obstáculo a políticas públicas. Dirceu ataca o cartel bancário e financeiro e a política de juros altos únicos no mundo. O ex-ministro defende também a ampliação estatal, preservação do estado de bem-estar social e rejeita privatizações. Nos meus vídeos, procuro resgatar aquilo que deveria ser a essência da política, o compromisso com a verdade. Enquanto políticos brasileiros e os eleitores que os sustentam permanecerem subordinados a um populismo influenciado por valores dogmáticos de origem católica, municípios, estados e o país como um todo continuarão presos ao atraso. A superação desse quadro exige um esforço consciente, aliado à coragem moral necessária para romper com esse estado de torpor ideológico e promover uma visão mais crítica e racional da realidade política, da economia, da carga tributária e do sistema tributário, antidemocrático, justiceiro católico. Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado: a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente.
Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível: instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta. A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Salto Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa, há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade, você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual.
Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.